prazer ser apresentado pelo Mac, um cara que eu conheço há bastante tempo também. Gente, obrigado pela presença de todos. Eu sei que tem muitos conteúdos aqui nesse evento relevantes, então, né, um prazer, um prestígio ter vocês aqui. Primeira vez que eu estou fazendo uma palestra com esse microfone da Sandy, então estou estranhando um pouquinho, vocês relevem isso aí. Vim falar um pouco para vocês aqui sobre como escolher uma plataforma de CRM para a gente fazer marketing omnichannel. Então eu vou falar um pouquinho sobre isso. Antes de mais nada, só me apresentar rapidamente. Eu sou diretor de mercado da Dito. A Dito é uma... não vou falar muito da Dito aqui, só uma linha bem breve. A Dito é um CRM para marketing omnichannel específico para varejo. A gente ajuda algumas marcas como Chili Beans, Track and Field, Havaianas, Farm e Animale a conhecerem melhor quem são os seus clientes e usarem esses dados para poder impactar essas pessoas de uma forma relevante. No final das contas, usar esse que é o maior ativo das empresas para que tragam essas pessoas de volta, esse maior ativo que é o cliente. Eu vou passar basicamente por 3 pontos aqui nessa palestra. O primeiro, a gente vai detalhar melhor o que é CRM, que ainda existe muita dúvida sobre isso, o que é marketing omnichannel. Logo em seguida eu vou entrar no assunto como escolher uma ferramenta e ao final eu vou pontuar um pouquinho alguns casos práticos, tangibilizar isso um pouquinho, de algumas marcas que já estão fazendo isso no Brasil de uma forma inovadora, que eu acho que vai exemplificar, vai deixar mais claro aqui para todo mundo. Então, começando aí pelo o que é CRM, o que é marketing omnichannel. Para começar, gente, CRM não é um conceito novo, tá? Esse é um conceito que vem da década de 50 do século passado. Não é nada novo, ele é um conceito que surgiu a partir de uma mudança muito importante no mercado, uma mudança do Product Centricity para o Customer Centricity, ou seja, eu passo a ouvir o meu consumidor, passo a entender a necessidade do meu consumidor, para aí sim produzir um produto e atender essa necessidade com a minha oferta. Isso vem lá de meados do século passado. E só para dar um exemplo bem rápido que eu gosto de mostrar, o açougueiro da minha avó, gente, que é o Nelson, ele já usava CRM lá há 50 anos atrás, quando ele tinha um caderninho como esse aqui, e ele anotava os dados da minha avó. Dona Wanda, a idade dela, onde é que ela mora, telefone, qual que é a carne preferida dela. E o Nelson, gente, ele vende carne para minha avó há mais de 50 anos. Minha avó tem 94 anos, ela chama Dona Wanda mesmo, e ele liga para ela toda segunda-feira de manhã e fala: Dona Wanda, como é que a senhora está? Tem aqui uma costelinha que eu separei para a senhora. Ou seja, isso ele já fazia há muitos anos. Tem 50 anos que ele faz isso com um caderninho como esse. Agora, o que mudou de lá para cá? Qual que é a novidade nisso, então? A novidade, gente, primeiro, é que o Nelson conseguia fazer isso com 20 clientes. Ele faz isso até hoje com 20 clientes. Hoje, a gente já está falando de um grande volume de dados que a gente tem sobre esses consumidores e um volume muito maior de consumidores. Que, por causa disso, também exige que a gente tenha alguma ferramenta, alguma tecnologia para dar escala a isso. O Nelson fazia 1 a 1 por telefone, usando o caderninho. Hoje, com centenas, milhares, milhões de consumidores que vocês têm na base de vocês, não dá para fazer mais dessa forma. Precisa de escalar esse mesmo modus operandi lá do Nelson. E tem uma outra novidade. Hoje a gente, diferente lá dos tempos do Nelson, a gente tem como fazer também um levantamento de dados em cima do comportamento, a rastreabilidade digital das pessoas, o que vai gerar novos dados e mais informação para que a gente também use nesse contato mais relevante com o consumidor. Essa é a novidade. Então, antes, para abrir um parênteses também bem rápido, existem basicamente 2 tipos de CRM no mercado, se a gente estiver falando de tecnologia. Um CRM que é mais ligado a marketing, a B2C, e um mais ligado à área comercial, B2B. Quando se fala CRM, se vocês forem no Google e digitarem CRM, provavelmente vai aparecer um pouquinho disso, um pouquinho disso. E como a gente está falando aqui para varejo, vocês têm que entender que existe uma diferença e o CRM para marketing, ele é que é o adequado para vocês.
Então a gente está falando aqui de um sistema que vai ajudar vocês a conhecerem os clientes, pessoa física, que tem uma decisão de compra mais simples, mais rápida, vamos chamar dessa forma, com um ticket mais baixo, com uma operação no time de vocês da área de marketing. Quem opera um CRM desse tipo aqui é um time de marketing. Tem algumas empresas que até já tem áreas de CRM mesmo, já tem isso mais bem estruturado, diferente de um CRM comercial que é usado para ajudar o vendedor a organizar os seus processos de venda. E aqui a gente está falando, como eu já adiantei, uma área de varejo, uma área de serviços. E aí, para voltar, a gente está falando aqui, gente, em fazer uso daquele que é o maior ativo de vocês, que é o cliente. E aí tem um cara interessante, que ele é o cientista-chefe da Amazon, ele chama Andreas Weiger, e ele diz uma fala muito óbvia, mas que a gente tem que escutar. O valor dos dados é proporcional ao impacto que eles podem causar nas decisões. Tradução livre, mas a intenção é essa mesmo. O que ele está falando? Não adianta nada a gente ter todos esses dados sobre os consumidores, ou ter a possibilidade de levantar esses dados, que eu tenho certeza que todos vocês aqui já tem sistemas de e-commerce, já tem sistemas de ERP com muita informação ali dentro, mas a estratégia aqui está em fazer o bom uso dos dados. Não adianta nada eu conhecer bem o meu consumidor se eu estou mandando a mesma mensagem para todo mundo. Só para dar um exemplo bem rápido. E a Amazon, só para reforçar que também, ela investe hoje, gente, mais ou menos 12% do que ela fatura em tecnologia e inovação. Então, muito se fala da Amazon, a Amazon entrando no Brasil, assustando muita gente, a Amazon puxando um movimento maior aí, ela é estado da arte nisso que a gente está falando aqui mesmo, mas ela também investe muito alto. Então, também, para fazer essa provocação aí. E aí, o que é conhecer a fundo o cliente? Hoje a gente tem a possibilidade de levantar informações de características do cliente, quem ele é, qual o nome dele, a idade, o sexo, onde que ele mora, todos esses dados demográficos. Levantar também os dados de histórico de compras desse cliente, ou seja, esse cliente já comprou comigo 2 vezes, ele já comprou uma camisa, ele já comprou um short, essa aqui comprou 3 blusas, gastou R$150, e um outro dado de recência nos últimos 30 dias. E também tem um dado que eu falei que são novidades aí, dados da rastreabilidade digital dessa pessoa. O que ela fez no meu site? O que ela buscou? Qual categoria que ela visitou? Qual produto que ela visualizou? O que ela botou no carrinho? Tudo isso vai gerar dados de interesse dessa pessoa no final das contas. E aí vem outro cara muito relevante no nosso mercado, para a gente falar de marketing, que é o Kotler, e ele fala outra coisa muito óbvia. As empresas seriam espertas se conhecessem melhor seus clientes. E aí eu tenho certeza que todo mundo aqui tem um grande conhecimento de quem é seu cliente. Mas, como diria o Andreas Weiger lá, será que a gente está usando bem esse conhecimento para se relacionar com esse cliente, para tornar essa experiência desse cliente mais relevante? E quando a gente está falando de CRM, traduzindo para gestão de relacionamento com o cliente, o que é, no final das contas, isso? Vamos conceituar. CRM nada mais é que a gente ter uma integração de canais, a gente fazer a unificação desses dados que a gente tem sobre os consumidores, entender que o cara que compra no e-commerce é o mesmo que ligou no meu saque, é o mesmo que foi na minha loja física, entender que eu posso usar esses dados para segmentar essa base, nem todos os meus consumidores são iguais, eu tenho diferentes tipos de consumidores dentro da minha base de clientes, eu não posso tratar todos da mesma forma, tratá-los também pelo canal que é mais relevante para eles. Então a gente está falando aqui de campanhas multicanais. Eu posso impactar, tem pessoas que gostam de ser impactadas por e-mail, tem pessoas por SMS, e assim por diante. Ter canais disponíveis para eu me comunicar com esse cliente pelo canal que mais vai interessar para ele. E no final das contas, talvez um dos pontos mais importantes aqui, mensurar o resultado disso tudo. Não adianta eu disparar a campanha, fazer a segmentação toda, se isso não está, no final das contas, na linha de baixo ali me gerando resultado. E hoje já tem
ferramentas muito avançadas para a gente poder fazer mensuração, tanto no online, né, que vocês já têm acesso a isso, eu vou explicar mais um pouquinho, quanto no próprio offline. Um desenho para resumir isso tudo que eu estou falando aqui, né, de integração, de unificação. A gente está falando aqui de trazer dentro de um CRM como hub de dados todas as informações que vêm de loja física, informações que vêm do e-commerce, informações que vêm de um app mobile, de um sistema de saque, e ali a gente pode botar, né, algumas outras fontes de dados, para que no final das contas a gente possa monitorar cada ponto de interação do consumidor com a marca de vocês. E usar esses dados, como eu já adiantei, para a gente poder impactar esse consumidor de uma forma multicanal, pelo canal que vai ser mais relevante para eles. E aí, só para dar um exemplo bem prático aqui de como é que a gente faz esse looping, né, esse ciclo, e principalmente a medição desses resultados. Se a gente está falando ali de um sistema de CRM que dispara uma campanha, essa campanha vai ser recebida pela Maria. A Maria, eu tenho ali todos os dados de perfil dela, e se ela for numa loja ou no e-commerce e fizer uma compra, o sistema de CRM ele também está integrado aqui, para poder puxar esse dado e entender que aquela campanha que foi disparada para Maria, ela funcionou. A pessoa foi lá e fez uma compra. Então, esse dado retorna para dentro do CRM e a gente consegue juntar isso tudo, fechar o looping, como a gente fala. Até aqui tudo bem, gente? Depois vai ter um espacinho para perguntas. Se alguma coisa não ficar clara, né, anotem aí, por favor, no final a gente esclarece. Como é que a gente pode avaliar, então, né, a escolha de um sistema de CRM? Primeiro, antes da gente falar de funcionalidades, que a gente vai entrar aqui também, por que eu vou precisar de um sistema de CRM? Toda solução, gente, ela serve para resolver um problema, resolver uma necessidade. Então é bom a gente ter claro, né, vocês terem claro com vocês, se vocês têm alguns dos problemas que eu vou listar aqui, para a gente entender se existe, né, a gente está no momento realmente de dar esse passo. Fazer uma enquete bem rápida. Quem tem esse problema aqui? Eu não tenho todos os dados integrados para fazer minhas campanhas de marketing. Deu mais ou menos 67,2% da plateia, pelo que eu calculei aqui rapidamente. Quem tem esse problema? Faço ações de marketing genéricas, ainda sem segmentação. Eu mando o mesmo e-mail, por exemplo, para todas as pessoas. 32,7%. Diminuiu, ótimo. Não tenho uma visão única do meu consumidor omnichannel. Para quem tem loja física e e-commerce, eu ainda enxergo o e-commerce de um jeito, a loja física de outro. São bases separadas. Quem tem essa necessidade aqui? Legal. Não consigo trazer de volta meus clientes para a recompra. Eu gasto muito para trazer esse cara pela primeira vez, e a aquisição está cada vez mais cara, e esse cara não volta a comprar de novo comigo, ele compra uma vez só e, né, depois nunca mais. 32,3%. Os canais de aquisição, como eu já falei, estão ficando cada vez mais caros. Quem está sofrendo com isso aqui de, né, investir em canais de aquisição, Google, Facebook, etc., e tendo que disputar, né, um bid cada vez mais caro ali? Isso aí tira o sono às vezes da gente, né? Quem está em mercados muito disputados, complicado. E por último, eu não consigo, para quem tem a operação offline, né, eu não consigo mostrar que essas ações digitais, elas impactam nas vendas lá na minha loja física. Desafio, né? O pessoal às vezes ainda enxerga o e-commerce como um canal, como uma loja separada, né? Quando a gente junta as duas coisas, a gente consegue até ver que, assim, não é só as ações que eu estou fazendo de campanhas. O próprio e-commerce, por si só, ele funciona como uma vitrine, né? Aquele comportamento de navegar no e-commerce, buscar no e-commerce, né? Saber mais sobre o produto e depois ir numa loja física e comprar. E a gente começa a mudar um pouquinho do mindset quando a gente junta isso tudo. Para começar, então, o que não pode faltar numa plataforma de CRM, numa ferramenta de CRM? O que é o básico nisso aqui? Primeiro, a captação integrada desses dados. Eu ter todos os dados ali dentro do sistema sobre o consumidor, seja dados do e-commerce, seja dados das lojas físicas. Segundo ponto, a segmentação dinâmica da minha base. Ou seja, eu quero fazer uma base para pessoas que já compraram mais de R$100, um chinelo da cor verde. Então,
ter essa possibilidade de fazer essa segmentação, né, o que o mercado chama de Big Data, usando tanto características quanto comportamento. Quarto ponto aqui, o disparo integrado de campanhas também. Se eu já tenho a ferramenta que tem toda a minha base, para eu fazer disparo de e-mail, de SMS, de push mobile, de browser push, tudo numa mesma ferramenta para eu não ter que exportar de um lugar, mandar para uma outra ferramenta. Isso dá trabalho no final das contas. E o quarto e último ponto, relatório de resultados dessas campanhas, ou seja, essa campanha gerou compra, essa campanha gerou receita influenciada. Nível intermediário, próximo passo aqui. O que não pode faltar nesse nível intermediário? Captação de dados de outras fontes que não e-commerce e lojas físicas. Aqui a gente está falando de saque, aqui a gente está falando de app mobile. Se eu tenho um sistema de saque, eu estou fazendo uma campanha de marketing, eu vou mandar para quem está com reclamação negativa lá no saque? Pô, esse cara está achando ruim comigo, não vou impactar ele falando compra mais. Não está no momento. Então, trazer esses dados aqui também. Segundo ponto, funis, para eu ter claro em qual etapa que eu estou perdendo meu consumidor, como é que está a conversão desse meu consumidor ao longo do funil. Terceiro ponto, disparo integrado, além de e-mail, que eu já tinha citado, de outros canais de notificação, SMS, push, browser, etc. Isso tudo numa mesma ferramenta para que eu possa fazer, inclusive, campanhas multicanais, impactar uma mesma pessoa por diferentes canais e tentar levar ela a entender todos esses canais e fazer com que esses canais sejam relevantes para ela. E o quarto e último ponto, relatório de resultado dessa régua de campanhas. Eu estava até então falando de disparos pontuais. Aqui a gente já está falando de agrupar tudo isso e entender o resultado que esse grupo de campanhas ou essa régua de comunicação está gerando para a marca de vocês. E por fim, o nível mais avançado aqui, aí a gente já está entrando em API para consumo de dados, eu consegui usar esses dados para outros fins, tudo que está, se o CRM é o hub de dados, eu preciso também da possibilidade, posso ter a possibilidade de consumir os dados para outras finalidades. Segundo ponto, o relatório de RFM, não sei se todo mundo já ouviu essa sigla aqui, mas é uma sigla que significa recência, frequência, e o M é de valor monetário, traduzindo aí. É basicamente a gente entender que existem consumidores diferentes, que têm recências diferentes, têm gastos diferentes com a nossa marca, e têm frequências de compra diferentes. E conseguir separar esses grupos para tratar cada grupo de uma maneira diferente. Terceiro ponto, pesquisa de satisfação. Eu posso usar também o CRM para poder consultar o meu consumidor para entender como é que foi a experiência de compra dele, se ele foi bem atendido, seja no e-commerce, seja na loja física. Para quem tem redes de lojas físicas, entender se o fulano de tal, que é o atendente da loja que fica no shopping Vila Olímpia, aqui perto, ele atendeu bem o consumidor. Como é que está o atendimento em cada loja? Isso é muito relevante. E por fim aqui, levar para o vendedor de loja física o poder do CRM. Dar na mão do vendedor de loja física, que também é um canal muito relevante, o poder de entender o consumidor, o poder de entrar em contato com esse consumidor, ali na ponta, ali no momento do vamos ver. Isso é um outro recurso muito interessante de quem já está num nível mais avançado do CRM. Usar também isso como canal de relacionamento, o vendedor que está ali como canal de relacionamento. E não menos importante, gente, quando vocês estiverem fazendo uma avaliação. Primeiro, suporte. Estava falando ali, agora há pouco, sobre atendimento. Um cliente nosso falando, olha, eu valorizo muito o atendimento que vocês dão, isso para mim é muito relevante. Tamo junto. Suporte é rápido, é feito no mesmo fuso horário, porque às vezes tem ferramentas gringas muito legais, mas os caras falam outro idioma, que eu até estou falando aqui, falam outro idioma, estão em outro fuso horário, não entendem bem o mercado brasileiro. A ferramenta está em português, se tiver em inglês, gente, infelizmente tem gente que não fala inglês fluentemente, vai ter alguma dificuldade com isso. A integração dessa ferramenta de CRM com os bancos de dados de vocês, ela vai ser feita por quem?
é pela empresa que está te vendendo, é por um terceiro que é contratado por isso, fica por conta de vocês mesmos fazerem esse trabalho, né? Então isso é muito importante fazer essa avaliação. Porque no momento da venda tudo é maravilhoso, né? No momento do onboarding a gente vai, né, entendendo outros pontos. Opa! Acho que acabou a pilha do meu controlinho aqui. Eu tenho que apontar para onde? Verdinho. Agora foi. Acho que eu tinha que chegar mais perto daqui. Qualquer pessoa consegue usar essa ferramenta de CRM ou precisa ser um ninja técnico, um cara que tem um PhD na ferramenta para poder fazer o uso? Acho que isso é muito importante, gente. Às vezes a gente toma a decisão, compra uma ferramenta, coloca na mão do nosso analista e depois ele vai ter muita dificuldade de operar essa ferramenta. Ela é user-friendly, ela tem, né, uma usabilidade tranquila, ou ela é aquela ferramenta que vai exigir um conhecimento técnico muito grande. Ah, Ivo, mas eu tenho um técnico lá que ele é especialista. Beleza, amanhã você perdeu esse cara, já era, até formar um outro cara, muito difícil. Então né, escolher uma ferramenta que vai ter essa facilidade de uso. E por fim, ela é uma ferramenta genérica de CRM ou ela é especializada no meu mercado de varejo, de serviço? Isso é muito importante também, porque às vezes a ferramenta vai ter, né, 1000 funcionalidades lá que não vão ser relevantes para o segmento de vocês. Vocês vão acabar fazendo um subuso disso aí. E por fim, para trazer, né, alguns casos mais práticos aqui para exemplificar tudo isso. Primeiro caso interessante, gente, uma marca lá de Belo Horizonte, de onde eu venho, chamada Constance. Já tem aqui em São Paulo também. Eles têm uma rede de 80 lojas no Brasil inteiro. O Marcelo Linhares, inclusive, recomendo, né, um cara que vocês podem seguir, é um cara que escreve muita coisa interessante sobre isso, inclusive. E ele fala, olha, depois que eu integrei a minha operação on e off e comecei a fazer esse marketing omnichannel, que é o que a gente está falando aqui, né, houve uma grande mudança no negócio da Constance. Então lá, basicamente, uma integração de ERP com loja física, com e-commerce, para entender que esse mesmo consumidor, e ele tem esses dados, gente, depois vale a pena, né, ler os artigos dele, ver o que ele está escrevendo sobre isso. Ele abre, inclusive, muitas coisas sobre esse comportamento de navegação, busca no online, compra no offline. Isso é um dado muito legal que ele traz. Segundo caso aqui, uma marca que chama Zidog, não sei se todo mundo conhece. Não sei se tem alguém aí da Zidog. Não, ó, tá lá no fundo. A Zidog, não sei se todo mundo conhece, mas é uma marca de moda para cachorro, uma marca muito legal, quem tem cachorro provavelmente já conhece. O que eles fazem, gente? Centralizam todos os dados sobre o cliente, mas também sobre o cachorro. Quando você vai fazer um cadastro lá no site ou numa loja física da Zidog, ele te pergunta o nome do seu cachorro, a raça do seu cachorro, o porte do seu cachorro, o aniversário do seu cachorro, para mandar, por exemplo, um e-mail como esse aqui, ó. Ele manda, oi, Ivo, seu cachorro, não tem cachorro, tem um hamster. Se meu hamster fosse um cachorro, ele teria me mandado, Ivo, está chegando o aniversário do Boris, que é o nome do meu hamster. Toma aqui um presente para você comprar, né, aquele peitoral para ele, etc. Então ele manda um e-mail assim, muito na veia, já em cima com o nome do meu pet, com a data de aniversário do meu pet. Além disso, ele faz segmentação de ofertas também. Então, se ele está fazendo lançamento de coleção, ele primeiro segmenta a base para entender o seguinte, olha, eu tenho uma base de clientes aqui que tem cachorro de porte médio, ou tem cachorro da raça Boxer, que é esse caso aqui. Quem tem cachorro da marca Boxer, gente, vai receber esse e-mail, com um modelo canino, que é o Boxer. Quem tem o Schnauzer vai receber o Schnauzer. Quem tem aquele cachorrinho pequenininho, que eu esqueci o nome, vai receber daquele ali. Para, né, o dono ver e se identificar com aquilo. Entender que aquele produto é para ele, ou é para o pet dele, no caso. Outro caso interessante do Grupo Soma, Farm, Animalia, eles têm várias marcas, gente. Tem alguém do Grupo Soma aí? Não. Que pena, senão eu ia chamar aqui ao vivo para poder falar. Essa galera, gente, eles estão fazendo um trabalho muito legal de unificação também de todos os pontos de contato, né, desde a navegação do site até
né, o comportamento de compra no ponto de venda e já estão fazendo aquilo que eu comentei com vocês, que é colocar na mão das vendedoras o poder de fazer o contato com a base de clientes dela, tendo todo o histórico daquela cliente. Ou seja, as vendedoras da Animale, elas hoje se tornam canais de comunicação, canais de relacionamento para levar a consumidora de volta a comprar na Animale. Ela tem esse poder na mão dela através de uma aplicação mobile, né, que é muito relevante, porque no caso da Animale, gente, o vendedor ele cria uma relação diferente com o consumidor. Né? Ele estava contando lá, tem até clientes de vendedoras, que a vendedora é chamada para ser madrinha de casamento da pessoa, cria uma relação diferenciada. Né? Mais um caso aqui, Track and Field. Esse caso tem uma particularidade, eu achei interessante trazer, porque além de e-commerce e loja física, a gente aqui também está falando de uma integração com o mobile. E eles têm não sei se alguém aqui já participou de Track and Field Run Series. Ninguém, gente. Olha, um ali, 2, e eu 3. Eles fazem cerca de 100 eventos por ano no Brasil inteiro, né, eventos de experiência, que são corridas de 5, 10, até mais quilômetros. Né, então, eles integraram tudo isso também para entender como é que é o comportamento de compra da pessoa que participa de uma corrida. E como é que eu posso levar essa pessoa que participa de uma corrida a também comprar dentro da Track and Field. E o último caso aqui, que eu acho que é legal, porque a pessoa está aqui, já vi ele ali, é o nosso amigo Ernesto, da Alpargatas. Esse caso é interessante, gente, eu sempre elogio bastante o Ernesto por causa disso, porque ele usa os dados que ele tem, né? A Eliane está ali também, a turma, ele usa os dados que ele tem para poder fazer campanhas segmentadas, para poder girar estoque, fazer lançamento. Então, se eu tenho ali um estoque como esse aqui, de 45, 46, e preciso girar isso, eu vou mandar para a minha base inteira? Não, poxa, eu vou segmentar só quem comprou esse tamanho. E não quem comprou há pouco tempo, porque esse cara ele pagou um preço cheio. Vou segmentar esse cara, quem comprou há mais tempo, vou girar esse estoque facilmente. E o outro caso da Alpargatas, viu, Ernesto? Comecei até a usar Alpargatas, depois que você me falou, muito confortável. Um dia eu vou numa reunião, vou ter coragem de ir lá de Alpargatas. Ele está me desafiando para isso aí. Eu comprei Alpargatas e depois veio, né, uma promoção de Alpargatas. É mandado para todo mundo? Não, gente, não é todo mundo tem coragem de usar isso aqui. Né? Depois que a gente usa, a gente fala assim, nossa senhora, eu poderia ter usado isso há muito mais tempo, isso é legal demais, é super confortável, recomendo fortemente, tá, gente? Vocês podem entrar lá na havaianas.com.br, essa Alpargatas é a melhor coisa que tem, eu quase vim hoje de Alpargatas para poder ficar mais confortável aqui no evento. Mas vai mandar para todo mundo? Não, é para quem já comprou Alpargatas, ou para quem já navegou no site nessa categoria, demonstrou interesse em cima disso. Gente, é isso que eu queria trazer aqui, né, nesse breve momento que a gente tem aqui. Estou disponível para a gente, né, fazer, né, um rápido debate, se der tempo para isso. Se não der, os meus contatos estão aqui, meu, né, telefone, meu e-mail, estou à disposição depois para a gente conversar mais. Obrigado a todos. Valeu. Obrigado, uma salva de palmas para você.